Mateus 23, 15, diz assim a palavra de Deus, palavras de Jesus. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um prosélito, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um prosélito. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, religiosos evangélicos hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um prosélito. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Deus tenha misericórdia de nós e nos dê a sua palavra. Amém. Prosélito é quem muda de religião. Discípulo de Jesus é quem muda de vida. Prosélito vai para o inferno. Discípulo de Jesus tem esperança de vida eterna. Prosélito é filho do inferno 2 vezes, porque seguia a mentira e se converteu a outra mentira. E agora já não considera mais a possibilidade de estar perdido, mas está perdido 2 vezes. Se você é do tipo de pessoa que lê a Bíblia Sagrada contra os outros, você vai considerar que esse texto oportuniza uma crítica à experiência religiosa alheia. Mas se você é o tipo de pessoa que lê a Bíblia Sagrada a seu favor, você imediatamente se questiona: será que eu sou um prosélito ou eu sou um discípulo de Jesus? Será que eu tenho uma religião ou eu realmente tenho uma experiência espiritual com Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus? Será que eu sou um discípulo de Jesus ou eu sou um sujeito, uma mulher aculturado à cristandade? Eu me fiz essas perguntas e escrevi para mim mesmo e que compartilho com você na esperança de que lhe seja útil um gabarito mínimo para estabelecer a diferença entre um prosélito, alguém que simplesmente tem uma religião, e um discípulo, uma discípula, um seguidor, uma seguidora de Jesus Cristo. Primeiro, um discípulo de Jesus Cristo, uma discípula de Jesus Cristo, tem uma consciência profunda da distância que os separa de Deus. Primeiro, quem tem uma experiência pessoal com Jesus de Nazaré, ou uma experiência pessoal com Deus, adquire uma consciência profunda de sua distância em relação a esse Deus. Em termos teológicos e filosóficos, essa distância é definida como distância ontológica, distância de natureza de ser, de qualidade de ser. Não é distância moral, do tipo, Deus jamais mente, nós mentimos de vez em quando. Deus ama a todos igualmente, nós amamos a alguns de modo especial. Deus
é cheio de compaixão e misericórdia. E nós sabemos o que é, de vez em quando, um desejo de vingança. Deus perdoa, e nós guardamos mágoas e ressentimentos. Isso quer dizer distanciamento moral. Mas quando falamos em distanciamento ontológico, nós estamos fazendo referência, voltando à nossa leitura de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos. Quando conversamos a respeito da distância entre o homem em Adão e o homem no Cristo ressurreto, que é a distância entre um bonequinho de pano e um ser humano de verdade. Então vamos trocar um pouco essa figura e vamos incluir um chimpanzé. Distância ontológica é o que separa um chimpanzé de um ser humano. E quando nós temos uma experiência com Deus, a partir de Jesus, nós adquirimos esta consciência de que não passamos de chimpanzés. Chimpanzés, assim, um pouco qualificados, mas chimpanzés. Religioso é um chimpanzé que decorou o credo. Religioso é um chimpanzé que aprendeu a acender vela. Religioso é um chimpanzé que aprendeu a cantar no coral. Religioso é um chimpanzé que prega nas igrejas evangélicas aos domingos. Os nossos templos estão cheios de chimpanzés. Pregadores chimpanzés. Deus me guarde, me perdoe, se por um acaso eu for um deles. Mas essa distância é a distância que experimentou Isaías no templo, quando, no capítulo 6 do registro da sua profecia, se diz que o templo se encheu da glória de Deus, e Isaías caiu ao chão e disse: ai de mim que vou perecer, eu vou morrer, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros que habita no meio de um povo de impuros lábios. Ou então Pedro, quando ele está no barco e Jesus está ensinando, o Pedro vai ouvindo aquele Jesus falando, e as palavras de Jesus vão penetrando a sua consciência e o seu coração, e num determinado momento as palavras de Jesus são transformadas no sopro do Espírito Santo em palavra de Deus, e o Pedro cai no chão e diz assim: ai de mim, separa-te de mim, porque eu sou pecador. O que ele está dizendo é: há uma distância entre nós, e essa distância, como entendemos hoje, eu não sei se foi isso que o Pedro entendeu ali, mas talvez tenha sido a distância que Isaías entendeu ali na sua experiência, mas talvez tenha sido. Essa distância é uma distância ontológica, é uma distância quem diz assim: olha, você é bom e eu sou o mal. Porque quando alguém interpela Jesus e o chama de bom mestre, rabi, Nicodemos fala, bom mestre, Jesus fala, por que me chamas bom? Bom é só um, o Pai Celestial. Nós, seres humanos, conhecemos o mal habita em nós. Nós temos essa, não apenas a possibilidade da maldade, mas a condição da maldade. Como diz o apóstolo Paulo, bem algum habita a minha carne, bem algum, o pecado habita em mim. Então Pedro diz assim: afasta-te de mim porque eu sou pecador. Você não é, mas eu sou. Quando Jesus diz bom é só um e você me chama bom, ou você está admitindo que eu e o Pai somos um, ou você não deveria estar me chamando de bom, porque bom é só o Pai Celestial. Nós, humanos, caímos de joelhos diante de Deus e dizemos assim: tem misericórdia de nós. Enquanto nós não adquirimos esta experiência de distanciamento, como a mosca
que acredita que pode voar em direção ao sol. Nós somos moscas que já descobrimos que se entrássemos na presença de Deus, nós dissolveríamos. Nós somos pó. Pó que decorou o versículo, pó que dá dízimo, pó que canta louvores a Deus, mas nós somos pó. É o que diz o salmista. Deus sabe da minha estrutura, sabe que sou pó. Salmo 103. Deus sabe que eu sou pó. Quem não chega diante de Deus com essa perspectiva de um ser que se sabe nada, é um religioso. É um prosélito que mudou de religião, mas não adquiriu profunda consciência de si mesmo. Segundo, um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, um seguidor de Jesus, uma seguidora de Jesus, alguém que teve uma experiência pessoal com Deus a partir de Jesus Cristo, traz a sua vivência de Deus e a sua vivência humana para a profundidade da subjetividade. Isto é, sai da armadilha de um gabarito objetivo para a sua própria avaliação ou para a sua autoavaliação. Isto é, sabe que o mal é alguma coisa que está para além do comportamento moral. E não se ilude com o seu bom comportamento moral, nem com o seu, nem com o de ninguém. Porque sabe que essa questão do mal não é o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Não é o que eu toco, o que eu deixo de tocar, o que eu como, o que eu deixo de comer. O lugar que eu vou, o lugar que eu deixo de ir. A música que eu escuto, a música que eu deixo de escutar. Outro dia eu ouvi a respeito de um músico gospel que disse que já há mais de 10 anos que não ouve música secular. Só ouve música de Deus. Coitado desse moço. Eu não frequento os lugares do mundo. Essa é a régua moral. É a avaliação objetiva. Dá para medir. Isso é o espírito da lei de Moisés. Esse alimento é impuro, esse aqui é puro. Esse objeto é impuro, esse aqui é puro. Essa pessoa é impura, essa aqui é pura. Não toque nessa pessoa. Aí vem Jesus e diz assim, olha, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Se você não matou, mas tem ódio, é o mesmo que matar. Se você não adulterou, mas você olha com um olhar impuro na perspectiva da lascívia, da luxúria, da posse do outro, você adulterou. Então, quem ouve Jesus falar, ouve Jesus dizendo, por que vocês criticam os meus discípulos que eles comem sem lavar as mãos? O problema não é o que entra pela boca, é o que sai da boca que contamina o homem, porque o que sai da boca sai lá da profundidade. Os discípulos de Jesus entenderam isso, eles sabem disso. Os discípulos de Jesus ouvem Jesus aqui no capítulo 23, versículo 25. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de todo tipo de imundície. É o nosso ditado, não é? Por fora, bela viola. Por dentro,
pão bolorento. Jamais um discípulo de Jesus oraria como orou aquele fariseu. Graças te dou porque não sou como os demais homens. Porque ele se conhece por dentro. E ele inclui na sua vivência de espiritualidade essas dimensões da subjetividade. E quando inclui essas dimensões da subjetividade, ele sabe que é devedor. Portanto, uma pessoa que tem uma experiência com Deus a partir de Jesus, ela se liberta dos limites estabelecidos pela religião organizada. Ela explode as paredes da religião organizada, institucionalizada. Na verdade, é exatamente isso que nós queremos dizer com a nossa declaração de visão da IBAB. Levar o evangelho todo para o homem todo é a nossa missão. Priorizando relacionamentos envolvendo todos os frequentadores, além dos limites do culto, do clero, domingo e templo. É isso, nós queremos explodir essas paredes. Aliás, nós nem as temos. Mas teremos. A nossa nova sede tem paredes. Mas a nossa mente não tem paredes. O nosso coração não tem paredes. Porque Jesus aqui, quando fala dos fariseus hipócritas e mestres da lei, ele não está apenas criticando esse grupo específico de religiosos. Ele está criticando uma mentalidade. Essa mentalidade que acredita que se cumpre as obrigações estabelecidas pela norma objetiva e mensurável da sua religião, está quites com Deus. O seguidor de Jesus sabe que não há vivência religiosa que possa conter a grandeza do amor de Deus, que possa estancar o potencial da maldade humana, porque o apóstolo Paulo fala disso aos Colossenses, dizendo que os religiosos, eles observam as festas, as luas, fazem as suas liturgias, os seus ritos, e estas coisas têm aparência de piedade, mas não têm poder para promover a transformação de dentro para fora. Quem tem uma experiência com Deus sabe que importa buscar o reino de Deus antes e acima de todas as coisas, e isso significa buscar que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu. Em todo lugar, a toda hora, em todas as relações e em tudo que é feito. Os fariseus e religiosos do tempo de Jesus acreditavam que se fossem ao templo no sábado, se levassem o seu sacrifício, entregassem ao sacerdote e participassem ali da liturgia sacrificial, voltariam para as suas vidas. Uma vida mesquinha, uma vida promíscua, uma vida alienada de Deus, ou uma vida displicente, simplesmente displicente. Porque garantiam a sua relação com Deus a partir da rotina sacrificialista do sábado, do templo, do sacerdote e do animal sacrificado. Nós não, nós sabemos que tudo quanto fizermos, seja comer, seja beber ou qualquer outra coisa a fazer, devemos fazer para a glória de Deus. Ontem nós estávamos aqui à noite discutindo espiritualidade para um mundo sustentável. E algum irmão disse assim: pastor, não seria melhor a gente fazer discipulado, em vez de ficar cuidando do meio ambiente? Isso é pergunta de prosélito. Isso é pergunta de prosélito. O que esse irmão está sugerindo? Não seria melhor nós fazermos convertidos
em vez de cuidar do meio ambiente. Aí eu fico pensando, eu entendi o que ele quis dizer. É a velha máxima do protestantismo histórico tradicional: converta-se o indivíduo e a sociedade se transformará. Mentira. Isso é uma mentira. Não tem se mostrado verdadeiro no nosso país, por exemplo. O índice de pessoas convertidas no Brasil se multiplica. Como dizia o nosso irmão que hoje está no céu, Dom Robson Cavalcante, no Brasil tem duas coisas que proliferam: crente e delinquente. Mas a pergunta de prosélito é: não seria melhor que todo mundo fosse crente? Ah, seria? Você acha que todo mundo que é crente tem consciência e sabe viver? Não sabe. Sabe por que não sabe? Porque nós confundimos discipulado com proselitismo. Discipulado com ensino de religião. E não ensino de vida. Discipular é ensinar a viver. Não é ensinar Gálatas 2. Não é ensinar a doutrina da santificação. Não é ter uma apostila para ensinar justificação, santificação, glorificação, redenção. Sabe qual é a diferença entre redenção, justificação, glorificação, salvação? Sabe? Não sabe? Você corre sério risco, hein? Você vai chegar no portão do céu, vai ter um anjo. Chamado oral. Você vai chegar no céu, aí o anjo vai falar assim: aqui prova sobre soteriologia. Você fala o quê? É, doutrina da salvação. Eu sou batista. Ah, é com o anjo ali. Aquele anjo ali é especializado em batista. Esse aqui é especializado em presbiteriano. Meu Deus, cada coisa, né, que a gente pensa. Não sei onde eu pensei nessas bobagens, mas eu penso nisso. É por causa desse maldito proselitismo que a gente faz. Não é melhor a gente fazer discipulado do que cuidar do meio ambiente? Não. O que é fazer discipulado, pessoal? Fazer discipulado é ensinar como é que a gente cuida da terra, como é que a gente cuida da água. Fazer discipulado é ensinar como é que uma família vive se o pai é alcoólatra. Fazer discipulado é ensinar como é que a gente gasta dinheiro. É ensinar como é que a gente ganha dinheiro. Fazer discipulado é ensinar como é que a gente faz negócio. Fazer discipulado é ensinar como é que a gente cuida do mico-leão dourado. Isso é fazer discipulado. Fazer discipulado é ensinar como é que a gente cuida da depressão. Fazer discipulado é ensinar como é que a gente vive. E não como a gente se comporta dentro de uma religião. Então, o seguidor de Jesus, ele sabe que a sua vivência de Deus extrapola todos os limites da sua religiosidade organizada. Vai para a vida. E quando vai para a vida, ali os grandes desafios da sua espiritualidade afloram. Porque os desafios da espiritualidade não afloram aqui no púlpito, ali no coral, na banda, ali na classe com crianças. Aqui nós estamos num ambiente protegido religioso, todos mascarados. Todos com um comportamento padronizado pela nossa tradição religiosa. Mas quando a gente cai na vida na segunda-feira, quando a gente cai no anonimato da segunda-feira, quando a gente cai no mundo na segunda-feira, isto é, quando a gente desce do vale, quando a gente desce do monte para o vale, aí é que a coisa começa a acontecer de verdade. Então o seguidor de Jesus, ele sabe que isso aqui é bom, isso aqui é útil, mas que andar com Deus extrapola tudo que é isso aqui. E quando chega lá, o seguidor de Jesus,
ele vive um conflito constante com a sua dimensão de chimpanzé. Porque quando a gente quer realmente viver com Deus e andar com Jesus, nos passos de Jesus, como seguidor de Jesus, seguidora de Jesus, a gente vai se deparando o tempo inteiro com o chimpanzé que a gente é. Então, um seguidor de Jesus, ele tem uma profunda consciência de que é um chimpanzé. E ele adquire essa consciência à medida em que ele mergulha para dentro dele mesmo e traz toda a sua dimensão de subjetividade para a sua experiência de vida. E ele descobre que essa subjetividade que se derrama na vida não é contida, não cabe nem na sua dimensão positiva, nem na negativa, no espaço religioso. E aí, quando ele está na vida, derramado na vida, com tudo isso, ele não se conforma de ainda ser um chimpanzé. Porque todo o tempo ele vai descobrindo que ele é um chimpanzé. Ele vai sendo tocado, e a sua ira vai sendo despertada, a sua mágoa, o seu ressentimento, o seu egoísmo, a sua incapacidade de perdoar, a sua falta de compaixão, o seu distanciamento do próximo, a sua competitividade, a sua disposição em pegar atalhos, a sua inclinação em fazer o mal, a sua convivências com as possibilidades do que a gente chama de pecado, dos prazeres ilícitos, das relações conflitantes. E aí a gente, na hora que a gente se vê como chimpanzé, você fala assim, pô, de novo. Não é que eu ainda estou um chimpanzézinho? Eu queria ter superado isso, eu não consigo. Quando eu saio do comportamento padronizado da minha vida religiosa, eu me deparo com um chimpanzé, e eu não me conformo com isso. Porque, convenhamos, macaco que se conforma em ser macaco, podendo ser humano, não foi alcançado pelo Cristo ressurreto. Nós, os seguidores de Jesus, nós fomos ganhos por uma utopia. Ele nos disse que nós poderíamos ser mais do que aquilo que nós somos. Ele nos disse que nós poderíamos nos relacionar com as outras pessoas de maneira diferente do que nós nos relacionamos. Ele nos disse que nós poderíamos nos livrar de pesos da nossa alma que nós ainda carregamos. Ele nos disse que nós poderíamos ser curados de doenças e de feridas que nos dilaceram por dentro e nós ainda não fomos curados. E nós não nos conformamos com isso. Por quê? Porque ele disse que era possível. Ele disse para nós, tenham bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vão vencer. Aí quando a gente perde, a gente cai de joelhos e fala, Senhor, não é possível. Mata esse maldito chimpanzé em mim. Nós não somos conformados. Nós não somos satisfeitos. O religioso é que diz assim, Senhor, graças te dou. Não, nós não, irmãos. Nós dizemos assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque imagina, um é o pecador que diz assim, Senhor, tem misericórdia de mim. O outro é o religioso hipócrita, que vem aqui e diz assim, Senhor, eu te agradeço que eu não sou como os demais chimpanzés. Senhor, eu sei os versículos, Senhor. Eu canto louvores, Senhor. Eu sou um chimpanzé dizimista, Senhor. De cada 10 bananas eu dou uma para o Senhor. Fracá, meu. Nós estamos diante do Cristo ressurreto e nós dizemos assim, eu quero ser isso aí. Eu não me conformo de não ser isso aí. Eu não me conformo de não superar as minhas limitações. Os discípulos diziam, quando viam Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Quando a gente vê o Senhor orando, a gente quer orar igual, mas a gente não... Como é que faz?
Você pergunta para alguém e fala assim, você está satisfeito com a sua vida de oração? Estou sim. Idiota de um chimpanzé. Senhor, nós queremos beber o teu cálice, sentar à tua direita e à tua esquerda no teu reino. Aí Jesus diz assim, vocês não sabem nem o que vocês estão pedindo. Falando, nem sei, mas é contigo, nós queremos. Nós estamos querendo isso aí que o Senhor é. Isso aí que o Senhor tem, essa intimidade que o Senhor tem com o Pai. É isso aí que a gente quer. Quem tem uma experiência com Jesus não se contenta com o que é. Por isso, é que a gente sabe a diferença que faz a graça de Deus. Religioso não entende a graça. Não entende. Eu concordo quando se diz que a graça de Deus é o princípio do evangelho mais difícil de ser assimilado. Por quê? Porque nós ainda carregamos medo e culpa, apesar da graça. Por quê? Porque nós ainda desconfiamos que um discurso que fala muito da graça de Deus é um discurso perigoso que promove a libertinagem e a licenciosidade. Não entendeu a graça. Mas também, nós não entendemos a graça. E eu entendo porque a gente não entende a graça. Porque a graça fere todo o nosso senso de justiça. A graça fere todo o nosso senso de justiça. E nós queremos viver baseados na justiça. A graça humilha. Quer um exemplo? Cito agora o meu amigo Paulo Brabo. Um livro que eu recomendo para todo mundo, A Bacia das Almas. Paulo Brabo diz assim, nosso problema é que a gente acha que a gente é pecador no domingo que a gente se converte. Que a gente chega aqui domingo, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí o pregador fala, quem quer aceitar Jesus como seu Salvador? Aí a gente levanta a mão, vem na frente, cai em oração e lágrimas, se arrepende. Aí no domingo que vem, a gente já não faz mais parte do grupo do pessoal que ora, tem misericórdia de mim. A gente faz parte do grupo que ora, Senhor, te agradeço porque não sou como os demais homens. Porque se eu estou andando com Deus há 20 anos e eu chego aqui e falo, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, que eu sou pecador, duvido que não vai ter um cara para olhar aqui para mim do outro lado e falar assim, ainda, bicho? Tu não é o pastor da igreja? Tu não se converteu quando era criança? Tu não está andando com Jesus já há 40 anos? Como é que tu ainda é pecador desse jeito aí? É porque a gente acha que, num determinado momento da nossa vida, a gente passa a viver dos nossos méritos, das nossas vitórias, das nossas conquistas. Não. A gente sempre vive da graça de Deus. Porque também é verdadeiro o ditado que diz, a obviedade de que, quanto mais perto da luz nós estamos, mais a gente vê a sujeira. Quer ver seu quarto limpinho? Deixa só com o abajurzinho aceso. Chama lá sua mãe e fala, mãe, limpei. Abajurzinho, deixa na penumbra que está limpinho. Aí você vai andando com Deus, e aí você diz assim, Senhor, estou melhor, né? Aí Deus fala assim, eu tenho mais uma coisa para te falar. Não me diga. Aí Deus abre outra janela para mim. E outra janela, e outra janela, e outra janela. E Deus vai me levando cada vez mais fundo dentro de mim mesmo, e cada vez mais longe dentro dele mesmo. E cada vez eu vou diminuindo,
até que ele vira um sol e eu viro mosca. É por isso que eu sempre vivo da graça. A graça é escandalosa porque fere o nosso senso de justiça. E porque fere o nosso senso de justiça, nós estamos impedidos de julgar os outros. Os religiosos julgam os outros, olham pessoas de cima para baixo. As pessoas que têm uma experiência com Deus, elas não julgam os outros, porque elas não se comparam com os outros. Elas estão diante de Deus e não diante dos outros. A graça fere o nosso senso de justiça. Por quê? Porque Jesus diz assim, olha, o sujeito que trabalhou desde as 9 da manhã até as 18 horas vai receber o mesmo salário do sujeito que trabalhou desde as 17 até as 18. Aí a gente fala, mas Deus, isso não é justo. E Deus diria para nós, mas quem aqui está falando em justiça? Você quer um mundo justo? Quer que eu dê para todo mundo que todo mundo merece? É isso? Não, só estava fazendo uma observação. Pergunta de Asaf para Deus no Salmo 73, por que prospera o ímpio? Aí meu amigo Paulo Brabo diz assim, que a pergunta está errada. E que se Jesus conversasse com Asaf, ele não responderia por que prospera o ímpio. Ele responderia com outra pergunta. Porque os judeus têm esse hábito de responder uma pergunta com outra pergunta. Então perguntaram para o judeu, por que você responde sempre uma pergunta com outra pergunta? Aí o judeu falou, por que não? Então, se Jesus estivesse conversando com Asaf, Asaf diria assim, Senhor Jesus, por que prospera o ímpio? E Jesus então perguntaria, e por que não deveria prosperar? Você não leu que o meu Pai faz o sol nascer sobre justos e injustos? Dá vida para justos e injustos? Ah, mas isso não é justo. Mas quem está falando em justiça? Nós estamos falando da graça. E a graça tem uma dimensão que aos nossos olhos é aleatória e incontrolável. Por que você não nasceu escravo no Mississippi? Nasceu aqui. Por que você não nasceu na periferia da periferia da periferia do estado do Piauí? E não morreu com 2 anos de idade ou antes de completar 1 ano de idade? Por que não? Você sabe? Não sabe, eu também não sei. Portanto, quando nós somos impactados pela graça de Deus, o que a gente faz? A gente cai de joelhos, humilhados e agradecidos. E a gente diz assim, obrigado, Senhor. E a gente se constrange de ser abençoado. A gente se constrange de receber tanto de Deus e diz assim, Senhor, eu sei que não tem explicação porque o Senhor me abençoa tanto, porque o Senhor me dá tanto. Eu quero dizer, mas eu sofro também. Sofre nada. Sofre, todo mundo sofre, só que você sofre no ar-condicionado. O que distingue você não é que você sofre. Não, todo mundo sofre, só que tem gente que sofre de carro e tem gente que sofre de busão. Tem gente que sofre tendo o que comer e gente que sofre passando fome. Tem gente que sofre tendo curso universitário e tem gente que sofre sem nunca ter aprendido a ler e escrever. Tem gente que sofre como você. E tem gente que sofre como a população de Calcutá. Como a população das periferias das nossas cidades. Todo mundo sofre, mas nem todo mundo tem filho de 7 anos morto com bala perdida. Dependendo do lugar que você mora, todo mundo sofre. Mas convenhamos que um terremoto no Haiti faz muita gente sofrer, não porque a raça humana sofre, faz muita gente sofrer porque é uma gente pobre. Aí a gente não é. Por quê? Não sei. A gente cai de joelhos e dá graças a Deus. Por último,
As pessoas que têm uma experiência com Deus, um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, um seguidor de Jesus, uma seguidora de Jesus. Quem teve uma experiência com Deus a partir de Jesus Cristo, sabe que vive no limite das suas impossibilidades. E por isso vive de joelhos. Ouviu a palavra de Jesus dizendo assim: sem mim, vocês não podem fazer nada. Ouviu Jesus dizendo: fiquem aí, porque eu vou mandar outro Consolador. Essa fala de Jesus em João capítulo 14, outro Consolador, é muito especial. Porque Consolador, a palavra Consolador, traz para nós a conotação de que é uma pessoa que vai lá falar palavras de encorajamento a quem está sofrendo. Mas Consolador, a expressão que Jesus usa na língua grega é parácletos, aquele que se coloca ao lado de. Não só no momento da tribulação, do sofrimento, da dificuldade, mas no momento da superação, no momento do desafio, no momento da tentação, no momento de tornar-se o que Deus quer que sejamos. E Jesus diz assim: ó, enquanto eu estou aqui com vocês, eu estou ao lado de vocês e eu estou levando vocês na direção em que Deus quer levar vocês. Mas eu estou indo embora, mas eu vou mandar o Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus vai levar vocês. Ele é o outro Consolador. Ele é o Paráclitos, ele vem para fazer aquilo que eu estava fazendo. E aí, a gente espera em Jerusalém até que do alto a gente seja revestido do poder do Espírito Santo, para que nos tornemos aquilo que Deus quer que sejamos. Por isso é que nós vivemos sempre de joelhos. Religioso não ajoelha, não precisa. Está satisfeito. Ele tem créditos, ele tem méritos. Ele já descobriu a verdade. Ele tem uma régua muito fininha e muito superficial para avaliar a si mesmo. Ele olha para Deus dentro de uma moldura religiosa e esse Deus é um bonequinho manipulado. Agora, nós que temos a experiência com Deus e que Deus nos permita e queira Deus que estejamos incluídos nesse nós, aí com a gente é bem diferente, a gente vive de joelhos. Sempre diante da graça, sempre inconformados com o que somos, sempre aspirando aquilo que Deus quer que sejamos e o que Ele tem para nos dar. Não contidos nessa estrutura religiosa, e com uma consciência profunda de que somos o que somos, pela graça de Deus somos o que somos e estamos destinados a ser o que o Cristo ressurreto é. Nós vivemos o paradoxo da profunda agonia e desespero, mas da profunda consolação da graça de Deus e do estímulo da graça de Deus para que abandonemos as coisas que para trás devem ficar e estejamos a prosseguir para o alvo, a nossa conformação à imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que o Espírito Santo de Deus nos visite no mais íntimo da nossa consciência e que Ele revele a cada um de nós as dimensões e as categorias interiores de uma mentalidade de prosélito religioso. Que o Espírito de Deus nos visite e nos ajude a tirar as máscaras da hipocrisia religiosa e que sejamos de fato seguidores de Jesus de Nazaré, nosso Senhor. Que o Espírito Santo de Deus nos transforme de dentro para fora, para que não sejamos filhos do inferno e nem estejamos a multiplicar filhos do inferno 2 vezes piores do que nós. Que a nossa experiência espiritual seja uma experiência de vida que só Deus pode dar.
Amém. Vamos ficar em pé, queridos.